Olá pessoal, saudações musicais! Bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, onde você conhece um pouco mais de fatos e personagens que fizeram a história da música. Hoje, em mais um vídeo sobre os educadores musicais. O termo utilizado em psicologia para determinar o estudo do processo do conhecimento é cientificamente conhecido por psicologia cognitiva e dedica-se a estudar como a atenção, a linguagem, a memória e a percepção, formadas por informações obtidas através dos sentidos, são compreendidas e organizadas na mente humana. Grandes nomes se utilizaram destes princípios para estudar a mente humana, tais como Freud e Carl Jung, ou como Piaget, simplesmente para formar um método pedagógico com bases na psicologia. Embora muitos educadores musicais tenham utilizado estes conceitos de uma forma prática, de um modo informal, até mesmo sem conhecimento destes termos científicos, quem primeiro os utilizou de maneira pragmática na aplicação do ensino da música foi o belga Edgar Willems. Se você é assinante do canal No Tempo da Música, não pode perder o conteúdo do canal spin-off A Harmonia Necessária. Seguindo o mesmo padrão dos vídeos publicados aqui, porém um pouco mais curtos, você vai ver ou rever a teoria musical de uma forma mais leve para aprender e ensinar. A harmonia necessária é tudo que um músico não pode deixar de saber. Há pouco material publicado sobre a vida de Willems, mesmo porque seu trabalho pedagógico minimiza seus feitos anteriores. Mas sabe-se que nasceu em Lanaken, Bélgica, em 13 de outubro de 1890 e que estudou pintura na Escola de Belas Artes de Bruxelas. Na música, embora com poucas aulas de piano, pode-se considerar autodidata, com passagens pela banda de metais no período escolar. Em 1920, muda-se para Paris, onde conhece Lyd Malan, discípulo de Dalcroze e professor de canto no Conservatório de Genebra, cidade onde vai morar em 1925, com a finalidade de estudar na matéria. Por lá, amadurece musicalmente, tendo aulas de harmonia com William Montelier, ritmo com Jacques Dalcroze e órgão com Thérèse Sorave. Nesta instituição, torna-se titular das aulas de filosofia da música em 1928. Willems dava uma grande importância à educação musical infantil, tanto que criou uma metodologia mais natural possível que permitia a qualquer criança, tivesse habilidade musical ou não, desenvolver seu potencial musical ao máximo. Essa metodologia se baseia na língua materna, já que a música também é uma linguagem. Seu principal objetivo era trabalhar a memória, a imaginação e consciência natural, através do que a própria natureza nos oferece. Para ele, era muito importante a formação do ouvido musical, já que precisamos ouvir para obter, posteriormente, uma boa educação musical. Como se trata de uma progressão, assim como a criança se desenvolve na língua materna, para Willems, o principal fator na formação de um músico era uma boa audição. Afirmava que o som musical se encontrava dentro da própria criança. Por isso, se deve motivá-los e inspirá-los a externar estes sons.
não apenas colocando músicas de fundo, mas sim fazendo-os praticar estes sons em uma educação musical ativa. Sua fixação pela audição humana era tamanha que se tornou um ávido pesquisador do tema, obtendo algumas patentes na criação de aparelhos de audição, tais como o audiômetro, o decibelímetro, o sonômetro e o audiocultor. Em 1934, já com vários trabalhos publicados, começa a dar palestras sobre seus métodos de educação musical em toda a Europa. E em 1956, o Conservatório de Genebra abre o primeiro curso de iniciação musical para crianças de 5 a 7 anos. Nestes cursos, que se tornaram disciplinas no conservatório, eram treinados professores para trabalhar o que ficaria conhecido como Método Williams. Com diversas obras publicadas, há uma síntese realizada pelo próprio autor, em que se resume o pensamento de seu trabalho. Publicado em 1970, Fundamentos Psicológicos da Educação Musical é talvez o maior documento sobre educação musical ativa e estudado não apenas por músicos e professores, mas também por psicólogos e educadores em geral. Em 1971, deixa de lecionar em Genebra e passa à história em 18 de junho de 1978, na cidade em que escolheu viver. O texto desta narração, assim como outros textos de vídeos deste canal e da série de educadores musicais, se encontram no blog do Gesiel, além de muitos vídeos e quadros sobre o mundo da música.